Olá, meus amigos, professor Ruto Aragão, aqui do DG Cursos e Preparatórios, de uma das nossas salas de aula. Eu, nosso amigo Denis, gravando aqui mais alguns vídeos, mais algumas aulas para vocês. E lembrando, pedindo, clique lá no like, dê a sua opinião, ative o sininho para receber novas notificações quando nós postarmos mais vídeos, E, acima de tudo, o mais importante, que vai nos ajudar muito a produzir mais coisas, se inscreva no canal, tá? A gente precisa das inscrições no canal. São essas inscrições que vão permitir que a gente continue a produzir vídeos, Eu tenho recebido alguns pedidos, algumas coisas até de outros estados, Ainda bem que muita gente está assistindo a gente aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre formação de gêmeos, desmistificar muita coisa aí a respeito da formação de gêmeos. Nós chamamos tecnicamente de gemelação, tá? Mas, para entender a gemelação, a gente tem que ter uma pequena noção do desenvolvimento embrionário. Então, dá uma olhadinha, acompanha comigo aqui. A fecundação, e aqui eu quero deixar claro que eu não estou obedecendo a proporção entre os dois gametas. O óvulo é muito grande, o espermatozoide é muito pequeno, mas eu não estou obedecendo aqui essa proporção. A fecundação ela se dá quando o espermatozoide penetra no óvulo, correto? E quando ele penetra no óvulo, meus amigos, vamos ampliar aqui, vai haver uma reação química quando o acrossomo do espermatozoide, lembrando, o espermatozoide ele tem lá na sua região anterior, lá na pontinha, uma estrutura chamada capuz ou acrossomo. E ali nós temos uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima ela serve para dissolver as proteções do óvulo. O óvulo tem lá duas camadas importantes, a zona pelúcida e a corona radiata. Essas duas proteções elas impedem a entrada do espermatozoide. Parece uma coisa assim meio fora da razão, Se o espermatozoide não entrar, a gente não nasce. Sim, mas como são muitos espermatozoides, essas proteções elas estão ali para limitar, para que apenas um espermatozoide entre. Apenas um espermatozoide pode entrar. Por que não dois? Podem entrar dois? Podem entrar três? Podem entrar quantos puderem entrar. Mas e aí? Toda vez que mais de um espermatozoide entra no óvulo, nós temos um fenômeno chamado poliespermia. E isso inviabiliza, isso inutiliza a estrutura. Por quê? Porque lembrando a vocês que o espermatozoide é uma célula N. O óvulo é uma célula N. N23 com N23 vai formar um zigoto, 2N46. Se dois espermatozoides entrarem, você vai ter N de um espermatozoide, N do outro espermatozoide e N do óvulo. Ao invés de 46, você vai ter 69 cromossomos. Se um cromossomo, apenas um, a mais ou a menos, já produz uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, Por exemplo, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Krivitsky, a síndrome de Judd, um cromossomo a mais, vocês imaginem 23 cromossomos. Então, não há possibilidade de dois espermatozoides entrarem no óvulo e isso gerar um indivíduo. Então, não vai haver a produção de gêmeos pela poliespermia. Quando a membrana do espermatozoide toca a membrana do óvulo, imediatamente ocorre uma reação química
uma reação química na superfície do óvulo, formando a chamada membrana de fecundação, ou membrana de fertilização. E essa membrana, ela é imune à ação da hialuronidase. Imune à ação da hialuronidase. Então, os outros espermatozoides vão ficar do lado de fora, sem poder entrar, e vão morrer. Então, vai haver a fusão do núcleo, né, do óvulo com o núcleo do espermatozoide, que nós chamamos de pronúcleo, né, porque ele é N, então por isso ele é chamado de pronúcleo, não o núcleo completo. Vai haver a fusão, né, essa fusão tem nome, anfimixia, vai haver a fusão, e aí forma-se um zigoto. Amigos, a partir desse momento, todas as divisões serão do tipo mitose, né? Mitoses. Então esse zigoto vai formar duas células vão formar quatro células vão formar 8 células, 16 células, 32 células. Quando isso chegar em 64 células, nós vamos chamar de primeira fase do desenvolvimento embrionário, que é a mórula. Primeira fase do desenvolvimento embrionário, correto? Muito bem. Continuarão as mitoses e nós passaremos a segunda etapa do desenvolvimento embrionário. Tá? Fazer aqui de forma mais grosseira um pouco, só para a gente saber que a segunda fase é o blastocisto ou blástula. Quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: é nessa fase que vai ocorrer a nidação. O que é a nidação? É a chegada dessa estrutura, desse blastocisto ao útero, perfeito? E aí ele vai se implantar no endométrio. Isso aí 4, 5 dias após a fecundação. 4, 5 dias após a fecundação, você vai ter a chegada dessa estrutura, já formada por trocentas células, né? A chegada dessa estrutura no útero, ela vai afundar no endométrio e ali você vai ter a formação da placenta primitiva. Né? Dá uma olhadinha lá em ciclo ovariano, você vai ver que a placenta primitiva começa a produzir um hormônio gonadotrofina corônica. Né? Vai manter essa gravidez, vai manter o corpo luto produzindo progesterona. Bom, e aí, até essa fase de blastocisto, todas essas células, meus amigos, são células, vamos colocar aqui, ó, todas elas são células tronco totipotentes. O que são células tronco totipotentes? São células que ainda não se diferenciaram, ainda não sabem o que serão, mas darão origem a todas as células de todos os tecidos do corpo. Então, até agora, até o blastocisto, não há diferenciação celular. Né? Se eu cortar, eu formo 2 blastocistos. Se eu tirar uma célula, eu não altero nada. Né? Se eu trocar uma célula de posição, eu não vou alterar nada. A partir da próxima etapa, que eu vou chamar de gástrula, porque vai haver o início da formação do aparelho digestório. Isso é uma coisa muito interessante. O primeiro sistema que se forma em qualquer embrião de animal é o sistema digestório. Pode ser até o último que ele vai usar, mas é o primeiro que se forma. Tanto que a fase se chama gástrula, exatamente em homenagem a a formação
desse sistema digestório. Ou seja, a partir de agora, você vai ter a chamada diferenciação celular. Essa diferenciação celular é o destino que essas células vão ter. Né? Então, algumas vão formar células epiteliais, musculares, nervosas. Então, a próxima fase, já é a organização do esboço que vai ser o embrião. É o que a gente vai chamar de organogênese e histogênese, ou ao contrário, histogênese e organogênese, né? Formação de tecidos, histogênese, e esses tecidos vão formar órgãos, organogênese. Muito tempo atrás, os autores chamavam essa fase de neurulação, de neurula, né? Em homenagem à formação do tubo neural, do sistema nervoso. Só que aí os autores mais modernos suprimiram essa expressão neurula e passaram a usar histogênese e organogênese. Histogênese e organogênese. Bom, e aí o que isso tem a ver com gemelação? Bom, o que é o usual, o que é o normal, o que é o... Aliás, normal não, perdão. O que é o comum, né? O comum é espermatozoide, óvulo. Isso forma um zigoto, isso forma uma módula, isso forma uma blástula e isso vai formar um indivíduo. Esse é o usual, esse é o comum, né? Eu diria a vocês que é a regra. Mas é possível que naquele mês, aquela menina tenha liberado 2 óvulos, 3 óvulos. É possível? É possível. Né? Do ponto de vista fisiológico, é possível. E aí, cada óvulo fecundado por um espermatozoide. Perfeito? E aí você vai ter a formação de 2 zigotos. Você vai ter a formação de 2 módulas. Você vai ter a formação de 2 blástulas ou blastocistos, né? E você vai ter a formação de 2 indivíduos que vão nascer do mesmo par. Por essa razão, eles são gêmeos. Né? Aí a biologia ela vai se misturar um pouco com o direito, né? Principalmente o chamado direito sucessório, quem nasce primeiro é o mais velho. Né? Enfim, gêmeos falsos. Gêmeos falsos ou gêmeos pluri- ou multivitelínicos. Vitelo é um conjunto de nutrientes que tem no citoplasma do óvulo. O óvulo precisa ter um conjunto de nutrientes numa quantidade que sustente da fecundação até a formação da placenta. Né? Isso aí em torno de 4 dias. Então esse óvulo tem que ter um conjunto de nutrientes que a gente vai chamar de vitelo. Então, aqui é univitelínico, aqui pluri- ou multivitelínico. Não tem nada a ver com placenta. Muito cuidado, né? Que a gente tem aí muita gente dizendo assim, são placentas diferentes, são gêmeos falsos. É a mesma placenta, gêmeos verdadeiros. Não. Se eles dois se implantarem muito perto um do outro, amigos, o útero é isso aqui. O útero é isso aqui. O espaço interno do útero se eu for desenhar aqui o tamanho e a proporção, o útero é isso aqui. O espaço interno do útero é isso aqui. Se 2 blastocistos se implantarem um do lado do outro, você pode ter a fusão dessas 2 placentas e, a olho nu, anatomicamente falando, elas serem uma placenta só.
né? Só um exame histológico vai provar que elas são duas placentas fusionadas. Então, nada de misturar placenta com gemelação. Esses gêmeos podem ter o mesmo sexo? Podem. Podem ter sexos diferentes? Podem. Podem ser de pais diferentes? Podem. Como assim, professor, pais diferentes? Podem. Se a menina ovulou no dia 10, teve relações sexuais com o rapaz, e nessa ovulação ela liberou 2 óvulos, esse rapaz vai ser o pai dos 2. Mas, se ela ovula dia 10 e por uma razão biológica qualquer, ovula no dia 14, 2 dias, 3 dias depois, e tem relações com outro rapaz, ela vai ter gêmeos falsos de pais diferentes. Nós chamamos isso de superfecundação. A superfecundação, quando ela ovula mais de uma vez dentro de um mesmo ciclo. Não foram ovulações no mesmo dia, foram ovulações em dias diferentes, mas no mesmo ciclo. Inclusive é praticamente impossível descobrir que eles não foram feitos, fecundados no mesmo dia. E a superfetação é quando ela ovula em ciclos diferentes, já estando grávida. Então ela está grávida de 3 meses e consegue engravidar. É possível? É possível. É possível. E aí ela vai ter gêmeos com idades gestacionais diferentes. Né? Hoje em dia a medicina nossa, principalmente brasileira, está tão evoluída que consegue-se tirar os 2, né, e incubar até que eles possam ser entregues à família. Então é possível a formação de gêmeos falsos, né, de pais diferentes, ou do mesmo pai. Tudo vai depender se a ovulação foi no mesmo dia ou não. Né? E o que o que são os gêmeos verdadeiros? A gemelação univiterínica. Você vai ter ali um espermatozoide fecundando um óvulo, um zigoto, uma mórula. E aí o que vai acontecer? Essa mórula, ela pode se dividir em 2 mórulas, produzindo 2 blástulas, produzindo 2 indivíduos que são geneticamente iguais, geneticamente idênticos, porque eles têm a mesma carga genética. Eles vêm de um único zigoto. Essa divisão pode acontecer na mórula ou na blástula, né? 2 blástulas, 2 indivíduos. Ainda assim, serão indivíduos geneticamente iguais. Pequenas diferenças, uma mancha, uma pinta, alguma coisa assim, uma orelhinha mais assim, uma orelhinha mais assado, isso aí é natural das mitoses, que não são exatamente mecânicas, é uma ciência exata. Né? As impressões digitais serão diferentes, porque elas dependem de fatores externos, inclusive para a formação, até da pressão do líquido amniótico também, tá? Mas a carga genética é a mesma, podendo inclusive ter placentas diferentes. Se a divisão for na mórula, você vai ter blástulas se implantando longe uma da outra, você terá gêmeos verdadeiros com placentas diferentes. Então, de novo, esquece essa coisa de placenta, tá? Esquece essa coisa de placenta. Os gêmeos falsos e verdadeiros, eles têm a ver com formação. Óvulo sempre sendo fecundado por um único espermatozoide. Ok, minha gente? Então, grande abraço, espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos vocês. Até mais!